Mais um Humanos Cast. Se você quer envelhecer, eu veria esse programa até o final. O envelhecimento saudável, ele é possível. Você quer viver até quantos anos? Eu quero viver no mínimo até 120. Eu acho que eu já estou nessa geração. Mas quem vai tirar essa dúvida é o meu amigo de bancada, o meu colega de doutorado, hoje professor da UFRJ. Com muito orgulho, o Humanos Cast recebe, direto de Niterói, Copacabana, e agora aqui na nossa conversa sobre o que está por trás do doutor Michel Lourenço. Michel, rapaz, errar é humano. Que bom que você está aqui. Obrigado, Renato. Que pelo bom convite. que a gente se conheceu há tanto tempo atrás e eu estou conseguindo ver essa sua linda trajetória. Michel, é um prazer. Renato, obrigado pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com um amigo, colega de longos anos, né? E participando desse podcast que tem tudo para ser uma conversa super interessante. E obrigado pela gentileza da introdução mais do que generosa. Que isso. Então, Michel, da minha época de doutorado, cá entre nós, tá? Para não deixar de contextualizar, a gente vivia num submundo chamado bioquímica médica lá na UFRJ. Então já era pouca gente. Eu acho que eu cheguei antes de você, Michel. Lá na Marta Soares, eu e Michel trabalhando com o professor Sérgio e a professora Fernanda. E quando eu vejo o Michel, acho que nós dois, talvez na iniciação científica, eu tinha acabado de voltar do meu doutorado, sanduíche, não lembro qual foi a oportunidade, mas eu ver um negro prosperando na ciência e tão elogiado, porque logo depois você ganha um prêmio, acho que foi a tese... Prêmio de teses, né? Da... Melhor tese do Instituto, né? E depois o prêmio CAPES de tese. Rapaz, eu vibrei contigo. Tanto isso... Os pretos se entendem, ainda mais em locais raros, como a ciência. Mas eu quero saber como você chegou lá. Antes eu quero saber de onde você veio. Nasceu aonde? Como é que foi tua infância? Bom, eu nasci em Niterói, um pouco por acaso, embora eu tenha família em Niterói até hoje, né? Mas eu nasci em Niterói um pouco por acaso, porque minha mãe estava trabalhando, grávida de mim, e a bolsa estourou e ela precisou ir para a maternidade. Ela estava trabalhando na Universidade Federal Fluminense, que é onde ela trabalhava, e ela foi para a primeira maternidade que ela podia, que foi a maternidade Santa Rosa, que não existe mais no bairro de Santa Rosa, em Niterói, né? E eu nasci lá, mas nessa época ela já morava no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, em Copacabana, então eu cresci em Copacabana, né? E foi uma experiência interessante, porque Copacabana é um bairro muito diverso, né? Um bairro que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e acho que isso me deu uma perspectiva interessante e curiosidade também, né? Acho que um pouco disso explica o fato de eu ter ido parar na ciência. Quando eu era criança, eu acho que eu queria ser William Bonner, então eu queria ser jornalista e apresentar o Jornal Nacional. Acho que, felizmente, graças a Deus, eu não fui por esse caminho, porque eu acho que não ia dar certo, né? Mas minha curiosidade sempre persistiu e eu, desde criança, procurava coisas de ciência, experimentos que eu pudesse fazer em casa. Tinha uma coleção no Jornal Globo, na época, do Jovem Cientista, e eu adorava aqueles livretos. E aí, um dado momento, eu passei a gostar de biologia e resolvi fazer graduação em biologia, né? Mas, naquele momento, talvez, porque eu quisesse ser professor. Naquele momento, minha cabeça era ser professor de ensino médio, professor de colégio. Já né? tinha na história da sua família universitários, professores? Sim, minha mãe é engenheira civil. Minha mãe é engenheira civil. Por muitos anos trabalhou com pesquisa em engenharia civil. Então, Então já tinha um filete de influência da vida universitária. E como ela me criou sozinha, né? Ela me levava às vezes para a Universidade Federal Fluminense, para a UF, né? Para o departamento, para a faculdade, escola de engenharia. E lá eu também via um pouco de como era a vida acadêmica. Qual o né? nome Acho dela? que Líbia. Dona Líbia, deu certo, hein? Tá Pois viva, ela mamãe? tá viva, tá que muito bem de bom, saúde, que graças a bom, Deus. E ela tem bastante orgulho, eu diria. que bom. Você ter semeado certo. Aí foi para ser professor de segundo grau, talvez, de biologia. Pois é, aí depois que eu entrei na faculdade, eu conheci o mundo da ciência, com o qual eu não tinha tido contato antes, né? E foi bem interessante, me apaixonei, sempre gostei muito de biologia celular, é um assunto que a gente vê logo no início da faculdade, né? Início da graduação. E por lá fiquei, né? Pela UFRJ fiquei e fiz iniciação científica,
depois fui ao laboratório do professor Sérgio Ferreira, da professora Fernanda Felite, onde eu fiz minha iniciação científica, mestrado, doutorado. E hoje eu estou aqui. Você acha que Sérgio e Fernanda foram seus primeiros mentores ou tem alguém para citar antes? Olha, eu acho que eu tive a felicidade de ter vários mentores e vários exemplos, assim, né? Eu acho que Sérgio e Fernanda foram meus primeiros mentores que me levaram à trajetória onde eu cheguei, né? Mas o Rodrigo Madeiro, que você conheceu, foi meu primeiro orientador de iniciação científica. Um abraço, lá. Rodrigo, onde quer que você esteja, irmão. Que saudade Rodrigo, acho que ele está morando na Europa agora. É, bom. O Steven Schrein também foi um bom exemplo, e vários outros exemplos, assim, na universidade. Então, eu tive a felicidade e a sorte de conviver com pessoas muito importantes e muito agradáveis também, que me ajudaram bastante. Em Copacabana, tem alguém que você lembra, assim, além da tua mãe, na rua? Tem sempre alguém mais velho ou alguém que te influenciou de forma certa ou de forma errada? Tem uma figura que você lembra de Copacabana? Olha, uma figura é difícil de dizer, né? Talvez se eu Copacabana e se eu falasse o nome, talvez eu fosse injusto com outras pessoas, né? Verdade. Mas, bom, desde amigos, pessoas com quem eu cresci, que me ajudaram a moldar caráter e, enfim, personalidade e outros traços, né? Mas, certamente, alguns pais de amigos também com quem eu convivi na escola, ao longo da vida, vizinhos. Então, acho que tem muita gente. Acho que eu sou uma construção coletiva aí de muita coisa. E o Rodrigo, você já citou ele era um estudante de doutorado, acho que na época precisava de estudante de iniciação científica, que é o submundo da ciência, quem rala e não é reconhecido, então a gente precisa passar por essa fase. Nem todo mundo chega no topo cortando o caminho não, tá? Tem processo. E por que laboratório do professor Sérgio, passou por outros laboratórios antes, por que Alzheimer? Então, eu já gostava de biologia celular, né, e comecei a conhecer o cérebro e perceber quão fascinante o cérebro é, né, e quanto a gente ainda tem que estudar para entender completamente como ele funciona. E essa é uma história curiosa, porque em um determinado momento da faculdade eu estava no centro acadêmico da biologia, sentado lá, assim, de bobeira, né, fazendo muita coisa, e uma amiga minha de faculdade, que já estagiava no laboratório de Sérgio, Natália, hoje ela está no Canadá, ela veio falar comigo, a gente estava conversando, ela falou, olha, por acaso tem um estudante de doutorado lá no laboratório do professor Sérgio procurando um aluno de iniciação científica. Por acaso você tem interesse? Eu pensei, será? Né? Vamos ver, né? Vamos lá. Né? Aí fui lá, marquei uma entrevista com o Rodrigo, conversei com ele, adorei o Rodrigo de cara, pessoa muito agradável, né? Muito gente boa, e lá fiquei. Então, e gostei do trabalho, me apaixonei pelos projetos de pesquisa e lá permaneci. Então, uma história curiosa, assim, quase que é um acaso, né? Tem que agradecer muito a Natália também por ter me levado. Eu costumo relembrar uma frase que eu amo, uma palavra, na verdade, é serendipity, ou serendipicidade em português, uma tradução livre, momentos maravilhosos no cotidiano. Né? Você está no dia a dia e, de repente, acontece algo que muda a sua vida. Né? Eu sou um homem de fé, cristão, eu chamo isso do de repente de Deus, que não adianta, né? Tem uma teoria do insight que ele só vem quando a mente está distraída. Quando você está muito tentando, talvez vai dar errado porque há um hiperfoco e você acaba se distraindo das quantidades de oportunidades que o mundo te dá. Quando você está bem na cantina da universidade, comendo um joelho, o mundo pode virar e virou para você. Então, para quem está em casa, sempre pode virar, né, Rodrigo? O Michel. Não, com certeza. E isso é interessante porque isso foi até tema de uma matéria, eu acho que da BBC, né? Porque as pessoas que tentam muito, eventualmente não conseguem, né? É claro que não é para você ficar sentado no sofá, né, esperando, né? Claro que graça divina existe, mas não adianta você ficar esperando. Mas, às vezes, quando você está tentando demais, né, com o hiperfoco, né, palavra da moda agora, né, você perde oportunidades que você deixa de enxergar. Por que você deixa de enxergar, né? Então, esse conceito de serendipity é bem legal, bem interessante. E a gente tem que aplicar mais na nossa vida e temos também que cuidar até da nossa saúde mental, inclusive, para estarmos bem, né? Estarmos bem, estarmos abertos e receptivos às mensagens e às coisas que estão ao nosso redor. Você, no seu trabalho com a irisina, que é uma proteína originalmente muscular, né? E
você fez uma correlação dela ter um poder talvez protetivo para o Alzheimer no cérebro. Eu fiz o meu mestrado em contração muscular, então foi um achado que talvez a academia não formal, não dos livros, mas a academia da musculação já via isso, né? Que os senhores e senhoras que treinavam tinham uma longevidade cerebral muito melhor. E a ciência vai lá e corrobora e explica o caminho. Você tem essa certeza que o dia a dia já está fazendo ciência e a ciência do laboratório tem que estar ligada no dia a dia para ter as melhores perguntas? Com certeza. A gente precisa cada vez mais, como a gente fala, quebrar os muros da universidade, né? A gente não pode viver numa redoma, a gente não pode viver numa torre de Babel sem se conectar com o que está acontecendo na vida das pessoas. A ciência pode ser muito útil para a vida diária das pessoas, né? Então, não só, claro, levar informação do que a gente está fazendo, mas nos inspirar também no que está acontecendo, né? No nosso laboratório, a gente trabalha com doença de Alzheimer. Uma das linhas de pesquisa é tentar entender o que acontece no cérebro que causa a perda de memória na doença de Alzheimer. Tem uma série de hipóteses, tem uma série de explicações já conhecidas, mas cada vez mais a gente sente que a gente tem que aproximar da clínica, a gente tem que aproximar do que o paciente está passando, né? A gente tem que ouvir o paciente. Então, acho que esse é um conceito muito importante que a gente precisa levar para nossa prática laboratorial, digamos assim. E a mesma coisa se aplica à questão da irisina e do exercício físico, né? Que o exercício é protetor, que o exercício é bom, a gente já sabe há muito tempo. Por evidências empíricas, digamos assim, e pela ciência também. Mas o que a gente tem que buscar entender é como que esse exercício é protetor. E para isso, é claro que a gente tem que observar o que acontece com as pessoas que estão lá na ponta, né? Que estão malhando ou que não estão malhando. Não é só malhação, não é só musculação, né? Mas que estão correndo, andando, nadando, fazendo qualquer forma de exercício físico. Então, isso é muito importante, a gente observar o que está acontecendo e levar para o laboratório essa pergunta para responder de forma organizada, digamos assim, né? Então vamos organizar para quem está em casa. Michel Lourenço trabalha com envelhecimento, é um pesquisador do seu tempo, fora dos laboratórios, está no dia a dia tentando entender quais são as melhores perguntas, porque essas perguntas vêm da ansiedade da sociedade. E hoje a ansiedade é como envelhecer de forma saudável. Que dá para ficar velho, todo mundo entendeu. Mas como nesse melhor momento da vida a gente poder usufruir. E sem cérebro, nessa hierarquia biológica, a gente não vai conseguir ter a plenitude desses 100, 120 anos, que é a minha meta pessoal de vida. Michel, primeiro me explica o que é envelhecer e o que é envelhecer saudável versus o Alzheimer. Vou puxar aqui uma sardinha. Alzheimer é mesmo o diabetes tipo 3? É um problema de açúcar? Ótimas perguntas. Bom, envelhecer, você pode responder por diferentes prismas, né? Tem o religioso, o filosófico, o científico, né? Mas o que a gente tem, todo mundo tem de consenso, que é um processo irreversível. Tá todo mundo envelhecendo desde que nasce, o tempo todo. A questão é se a gente vai envelhecer bem ou se a gente vai envelhecer mal ou eventualmente nem envelhecer, né? Por algum problema de saúde que tira a nossa capacidade biológica de vida, né? Envelhecer saudável é você, claro, respeitar a passagem do tempo, mas com saúde, mantendo sua capacidade de fazer aquilo que te interessa, aquilo que você gosta, né? E para isso a gente tem que prevenir. A gente tem que prevenir o problema que o envelhecimento pode trazer para a gente. Hoje a gente tem aqui no Brasil e no mundo, né? Bom, envelhecer hoje é uma coisa, é uma notícia boa, né? Porque a gente está cada vez vivendo mais. Isso é uma coisa boa, graças aos avanços da ciência, da medicina, da tecnologia, muitos avanços, remédios antihipertensivos, controle do diabetes, vacinas e muitas outras coisas, fazem com que a gente viva mais. Isso é uma notícia boa. A parte ruim da notícia é que isso aumenta o risco, a chance do que a gente chama de doenças crônicas, como câncer, doenças do cérebro, neurodegenerativas, como é o caso do Alzheimer, e outras. Então agora a gente tem que focar um pouco o nosso esforço, digamos assim, a gente enquanto comunidade científica, para, especialmente no Brasil, porque é um país que está passando por esse desafio agora, né? A gente tem que focar um pouco do nosso esforço em tentar entender melhor como isso acontece e trazer soluções práticas para a sociedade.
Então, essa é um objetivo científico e para isso a gente tem que estar próximo também das políticas públicas, dos governos, né, de quem são os stakeholders, né, na sociedade. Agora, é importante a gente pensar que envelhecer de forma saudável depende muito das decisões que nós, cada um de nós indivíduos, tomamos ao longo da vida, né? A gente achava que, na verdade, a gente só devia se preocupar com o envelhecimento depois de velho. Só que hoje a gente sabe que não é assim. Então, desde jovem, até eventualmente desde criança, adolescente, a gente já tem que se preocupar com a vida que a gente quer ter no futuro. Se a gente quer ter uma vida saudável, viajar, curtir a nossa aposentadoria eventualmente, continuar trabalhando porque gosta. Para a gente poder tomar essas decisões e ter essa autonomia no futuro, a gente precisa pensar desde já e, como você disse, manter a saúde do cérebro é essencial para que tudo funcione bem. É claro que a gente tem que cuidar da nossa saúde motora também, né? A gente tem que cuidar do nosso corpo como um todo, mas cuidar do cérebro é bastante importante. Dito isso, a gente vê que hoje a gente tem pessoas aí, Fernanda Montenegro, com 95 anos, super bem. Outro dia eu vi a Jane Fonda, que está com 87, eu acho, e está parecendo ter 50. Eu que quero ser uma das pessoas, espero chegar lá, espero chegar bem, né? Tony Tornado, 95 anos, está dançando até hoje, e com a cognição, com o cérebro funcionando muito bem. Então é isso que a gente quer. A gente tem que se inspirar nesses bons exemplos, ter bons hábitos de vida, fazer exercício, cuidar da nossa alimentação, não se estressar demais, embora seja difícil com a nossa sociedade atual, cuidar da nossa qualidade do sono. Então, todas essas são dicas e ideias que a gente precisa incorporar para nós mesmos para a gente conseguir ter uma vida mais saudável hoje e ter um envelhecimento mais saudável no futuro. Então, você está falando que remediar é muito melhor do que... prevenir é melhor que remediar. E se for remediar, dá para remediar sem droga. Ou seja, escolher uma boa higienização do sono, escolher um grupo de amigos que te levem a ter um hábito, um estilo de vida saudável. Dizem que pior do que comer errado é viver com quem come errado. Porque você tenta emplacar uma dieta, mas se tua esposa, se tua mãe, se o teu ambiente ali não te favorece, dificilmente você vai ter esses hábitos. Hoje a gente fala de saúde integrativa como um todo e não adianta, né? Se você não deixa seu cérebro descansar, ele não consegue se livrar dos metabólitos que à noite, à noite em geral, né? É na noite que a gente tem essa reciclagem do universo e isso acontece com o nosso cérebro também. Eu te perguntei se há uma correlação real entre o diabetes e o diabetes no cérebro. Como é essa história e como que a alimentação pode estar diretamente relacionada com Alzheimer? Essa é uma ótima pergunta, Renato. Há uns 15 anos atrás, uma pesquisadora chamada Suzanne Delamonte cunhou esse termo, diabetes tipo 3, para se referir à doença de Alzheimer. Eu acho um pouco de exagero em termos científicos estritos, mas acho que ajuda a difundir uma ideia que é verdadeira, que é importante. Então não é, na verdade, apenas que o cérebro do paciente Alzheimer passa por um processo como acontece no diabetes, que é ou falta de insulina ou falta de ação da insulina de forma devida, né? Então tem muito mais coisa acontecendo. Mas esse é um processo integral, esse é um processo muito importante para o funcionamento do cérebro. A gente fala da insulina, por exemplo, como um hormônio que é importante para controlar a quantidade de açúcar que nós temos no sangue, mas ele também é importante para o bom funcionamento do cérebro. E não da mesma forma exatamente, mas cérebros que têm dificuldade com a sinalização de insulina têm prejuízo cognitivo. Então, se a gente olha do ponto de vista populacional, pessoas que têm diabetes tipo 2 ao longo da vida têm mais chance de desenvolver demência quando elas envelhecem. Isso já é bastante conhecido, comprovado por diferentes estudos. Então, claro que a gente tem que evitar essas doenças metabólicas no nosso corpo. Então, para isso, a gente precisa realmente fazer exercício, aumentar o nosso gasto calórico, reduzir o consumo calórico, se possível, né? Controlar a qualidade dos alimentos que a gente come. E é o que você falou, é muito difícil você querer adotar uma dieta saudável cercado de um ambiente onde isso não é muito possível. Então, hoje já tem também vários estudos mostrando que o consumo exagerado de ultraprocessados, alimentos ultraprocessados, também leva a prejuízo de memória. Mortadela, salsicha, presuntados, coisas embaladas, né, de forma geral. Biscoitos, esses biscoitos
supermercado, salgadinhos de supermercado também, embalados. Aí, Então, você que é fã de fofura, ó, skinny. Tem os marmanjos, rapaz, comendo skinny de fandangos até hoje, meu Deus do céu. Então, a ideia é descasque mais, né? Coma coisas que a natureza fez e desembale menos, né? Menos coisa que o homem fez. exato, assim, é claro que a vida corrida da sociedade atual faz com que a gente queira coisas prontas, semi-prontas, tudo muito rápido. Às vezes você não quer, enfim, pegar uma maçã, lavar, depois comer, cortar, né? Seria muito mais fácil você abrir um pacote que já está com o alimento ali pronto. Só que esses alimentos, eles têm uma série de itens e de insumos que fazem mal para a nossa saúde. Excesso de glutamato monossódico, por exemplo, é um exemplo, né? Não só torna as coisas bem mais salgadas, mas também tem outros prejuízos que causam ao nosso cérebro e isso é ruim. Então a gente tem que reduzir, de fato, pessoal, o consumo de ultraprocessado na medida do possível e favorecer alimentos mais naturais, frutas, vegetais, alimentos, ter um prato colorido, mas não colorido de coisas artificiais, né? Colorido naturalmente com vegetais, verdes, legumes, né? O arroz e o feijão do brasileiro, que também faz bastante bem, faz parte da nossa nutrição. Então, tudo isso é importante para a gente manter o nosso cérebro funcionando bem. Eu sei que está muito novo, doutor Michel, mas há uma nova geração que não será obesa, ponto, tá? Principalmente depois que essas tizerpatidas e as inibidores aí de apetite virar uma realidade. Você acha que isso vai ter um impacto real na qualidade cerebral daqui a 20, 30 anos da população? Você acha que a ciência já está olhando para essas novas drogas com essa pergunta, corpo saudável, cérebro saudável? Com certeza, tanto semaglutida quanto tirzepatida, que estão aí bastante em voga, né? Em função das recentes aprovações e dos efeitos quase milagrosos, né? Porque realmente a perda de peso causada é bastante importante. São, assim, são coisas para mudar o jogo, né? Para favorecer a saúde das pessoas. É claro que você tem que estudar ainda os impactos de longo prazo desses medicamentos, né? A gente não sabe se tem algum problema que pode ser causado a longo prazo. Mas, assim, os estudos hoje mostram que esses medicamentos são muito eficientes em melhorar, em reduzir o peso das pessoas, e isso, claro, traz várias consequências positivas para as pessoas, né? Diminui o risco de outras doenças metabólicas e cardiovasculares, diminui o risco de alguns tipos de câncer e, claro, traz um impacto positivo para o cérebro. Então, eu acho que a gente está num momento muito positivo de aprovação e de espalhamento desses medicamentos, porque eles têm um potencial realmente para revolucionar a saúde das pessoas. Obesidade tem sido, né, uma epidemia no mundo. Vários países desenvolvidos, como Estados Unidos, estavam passando por uma situação dessa. O Brasil estava chegando lá, né, com a quantidade de pessoas obesas ou com sobrepeso, né, muito alta. E isso, claro, ia ser ruim para a longevidade, não só para a longevidade, mas para a saúde de qualidade das pessoas. Porque também não adianta envelhecer em número de anos e não chegar nessa idade com uma saúde. Verdade. Eu quero chegar a 100 anos com saúde, né? Não só prolongando o tempo de vida ali. Então, sem dúvida, esses medicamentos têm um potencial para revolucionar a saúde das pessoas. E, claro, não é a única coisa a ser alcançada, né? Mas eu acredito realmente que eles podem melhorar a saúde do cérebro e tem mostrado em vários estudos que eles melhoram outras coisas além da obesidade. A saúde renal, a saúde do coração, o fígado. Então, esses medicamentos realmente são muito importantes e talvez a gente daqui a 2, 3, 5 anos desenvolva medicamentos ainda melhores. Certamente. Então, eu estou muito otimista nesse sentido. O cientista é um otimista por natureza. Eu fiquei feliz demais, eu vivo a neurociência no dia a dia, na divulgação científica, e comentei com meus amigos sobre a alegria do trabalho da professora Tatiana Sampaio. Eu não sei se você lembra, quando eu voltei da Europa, do Imperial College, eu montei um instituto, eu, Jean, Luísa, Instituto Reabilitarte. E nós promovemos muitos eventos lá na UFRJ e fora do UFRJ para levar a ciência a extramuros. E um desses eventos eu chamei a professora Tatiana, chamei o Steven Haynes, chamei a Fernanda De Felice e chamei o professor Marco Aurélio. Foi a primeira vez que a Tatiana Sampaio, que também foi palestrar, conheceu o professor Marco Aurélio, que já era um amigo
do CCS, mas eles não se conheciam. E dali começou uma parceria para o estudo da laminina em pacientes com lesão raquimedular. E dali para frente, a gente sabe que a história hoje é a laminina é uma chance real de virar um fármaco para ajudar as pessoas com lesão raquimedular a ter uma nova vida. Então, a gente não sabe o passo que você está dando hoje, o quanto isso lá na frente pode ser um impacto na vida de alguém. Meu pai gostava de uma frase que é melhor o fim do que o começo, né? Melhor como as coisas terminam. E você tem um trabalho com a irisina. A minha pergunta é, a irisina amanhã pode ser um fármaco de prevenção ao Alzheimer? Como surgiu a ideia da irisina e como você vê a irisina daqui para frente? Bom, primeiro quero também comentar que eu fiquei muito feliz de ver o trabalho da professora Tatiana. Eu, desde a época da iniciação científica, eu via palestras dela falando dos estudos em modelos animais, mostrando que a polilaminina tinha um papel protetor, e ver isso aplicado hoje num paciente e funcionando me deixa assim muito feliz de ter assim acompanhado a distância ali proximamente na FRJ, mas não participando diretamente disso, mas vendo o desenvolvimento dessa pesquisa, que é como você falou, começa num determinado ponto, a gente tem que ser otimista, né? A gente quer seguir em frente, mas você não sabe onde vai dar. E quando dá um resultado positivo, como é o caso, eu acho que isso é a felicidade de uma carreira. Então, imagino que a Tatiana, não encontrei ela ainda desde então, ela deve estar bem ocupada, inclusive. Né? Mas eu imagino que ela esteja muito feliz com os resultados obtidos, e por isso também que a gente tem que valorizar a ciência, né? Porque a gente pesquisa coisas que podem ter aplicação prática daqui a pouco. Né? Pode mudar a vida das pessoas. Sobre a irisina, a ideia surgiu... A irisina foi descrita inicialmente em 2012. Naquela época eu estava em doutorado, em algum momento de doutorado, e a descrição inicial da irisina foi como um hormônio produzido pelo nosso músculo que sinaliza para a nossa gordura, para o nosso tecido adiposo, para mudar um pouco o metabolismo. Então, dissipar a energia, queimar um pouco daquela energia que está no tecido adiposo, e os autores de Harvard viram potencial naquilo para se tornar alguma coisa anti-obesidade. Não sei o quanto disso foi para frente até hoje, embora os achados sejam robustos, só que não tinha nenhuma informação sobre se a irisina atuava no cérebro. Então foi atrás disso que nós fomos, né, pesquisar, porque a gente queria saber, bom, primeiro, a gente já sabe que exercício é bom para o cérebro também. Melhora a memória, melhora a atenção, induz a produção de novos neurônios no cérebro, que é um processo que a gente chama de neurogênese, induz a liberação de fatores que são bons para o cérebro, como é o caso do BDNF. Então a gente já sabia que o exercício tinha um monte de função protetora no cérebro. Só que como? Né? E a gente achou que a irisina podia ser um desses sinais. Então, como não se tinha nada sobre irisina no cérebro, a gente foi correr atrás disso, e nós observamos que a irisina não só era produzida no músculo, mas também era produzida um pouco no cérebro, não em tanta quantidade, mas uma porcentagem. Além disso, ela tinha ações protetoras no cérebro, especialmente em modelos da doença de Alzheimer. E por isso, por último, a gente viu que a irisina também era parte do mecanismo do exercício que protegia o cérebro contra a neurodegeneração, contra os problemas que a gente vê na doença de Alzheimer. Além de, claro, a gente vê que a irisina estava diminuída no cérebro de pacientes com doença de Alzheimer. Então, esse foi o combo de resultados que nós achamos, né? E tivemos um trabalho principal que saiu na Nature Medicine em 2019 e depois outros posteriores que confirmaram essa ação protetora da irisina. Sobre a irisina virar um remédio, é uma coisa bastante interessante porque eu acho que tem dois lados dessa moeda. Um é que o exercício é uma atividade muito complexa. Então, dificilmente a gente vai ter uma única pílula, um comprimido único que a gente vai tomar, que vai substituir completamente as ações do exercício físico. Isso não vai acontecer. Então, aquela esperança de você tomar um comprimido, ficar sentadinho no sofá, assistindo streaming, seu filmezinho lá, né? E comendo fofura. Comendo fofura. E achando que aquele comprimido vai substituir o exercício, isso não vai acontecer, porque é uma atividade bastante complexa. Mas a gente precisa usar o que a gente sabe sobre o exercício, e inclusive descobrir novas coisas, para a gente ver o que a gente pode obter dessa informação para tornar um remédio, para criar um remédio que seja cada vez mais parecido com pelo menos parte das ações que o exercício faz. Inclusive, por exemplo, no caso de pacientes com Alzheimer, que é o nosso interesse, muitas dessas pessoas são idosas, obviamente, e muitas delas não conseguem exercitar
por outras razões, porque já tem outros problemas, artrite, outros problemas de locomoção. Então não adianta falar para essa pessoa que agora ela precisa ir 3 vezes por semana na academia, puxar, né, 20, 30 quilos no supino, porque não vai acontecer. Então a gente precisa usar a informação que a gente tem do exercício, do que ele faz, para desenvolver medicamentos. Eu tenho uma expectativa ainda de que a gente consiga testar, né? Isso é um longo caminho, é claro, mas que a gente consiga testar a irisina como uma estratégia terapêutica farmacológica na doença de Alzheimer e em outras doenças neurológicas. Tem um caminho até lá, né? Primeiro, não adianta simplesmente pegar a irisina. A gente tem que modificá-la, né? Ela tem que durar na circulação. Aliás, esse foi o grande achado desses medicamentos agora anti-obesidade, né? Semaglutida e tirzepatida, que começou com a liraglutida. Não sei se você lembra dessa história, Renato, mas lá no idos de 2008, 2010, né? Alguns medicamentos derivados do hormônio GLP-1 já existiam, né? Que era para o diabetes, Exentin, liraglutida, e o grande salto ali foi tornar essas moléculas mais resistentes no sangue, de forma que elas durassem mais tempo na circulação e tivessem um efeito prolongado. Naquele momento, esses medicamentos eram para aplicação a cada 12 horas. Né? Só que é meio chato você ficar aplicando uma injeçãozinha a cada 12 horas. Hoje, semaglutida e tirzepatida são aplicação semanal. Você aplica uma vez por semana. Então, tornar essas moléculas mais resistentes, porque o nosso sangue ele fica degradando coisas também, né? Tornar essas moléculas mais resistentes à degradação e tornar o efeito delas maior, né? Eu acho que é um passo importante para a gente testar isso na clínica. Então, a irisina é um desses casos. Né? Então, eu tenho esperança de que a gente consiga fazer isso em algum momento. Que bom, a gente é muito saudosista, né? Eu falava com o papai, meu Deus, na minha época se andava mais, os velhos eram mais fortes, a gente estava aí, meu avô viveu até tantos anos, que memória boa. Eu não sei se a gente pega as exceções e põe como regra, mas eu quero ouvir do cientista. 2025, nós estamos envelhecendo melhor do que no passado? Como é que está o envelhecimento hoje do Brasil, dos brasileiros, comparado com o passado e comparado com o resto do mundo? Difícil de responder isso, porque, novamente, a gente tem 2 lados da moeda aí. Um lado é que a gente, novamente, tem acesso a saneamento básico, com um pouco mais medicamentos para controlar doenças que antigamente não eram controlados. Há 60, 70 anos atrás, as pessoas morriam muito frequentemente de tuberculose, morriam muito frequentemente, eventualmente, até de gripe, influenza. Então, hoje a gente já consegue manejar essas doenças muito melhor, né? Vários tipos de câncer têm tratamento hoje. Doença cardiovascular a gente consegue controlar com medicação. Diabetes, né? Então, tudo isso melhora a qualidade de vida das pessoas, eu não tenho a menor dúvida, né? Por outro lado, os hábitos sociais, na minha opinião, pioraram um pouco, né? Com esse mundo mais corrido, mais dinâmico, com uma certa pressão para não só a geração de resultados, né? Com essa industrialização toda que leva, enfim, alimentos ultraprocessados, etc., os hábitos das pessoas ficaram piores. Né? Tela. Tela, Meu Deus muita do céu, tela. Muita tela, né? Muita tela. Hoje em dia tudo é uma tela. Hoje né? eu ouvi desses cortes na tela do CEO da Apple dizendo que ele programa o celular dele para não deixar ele abrir o celular quando ele quer. Ele tem que botar umas 3, 4 senhas para evitar de ficar em excesso. E ele disse que a Apple foi criada para facilitar a nossa vida e para deixar a gente mais tempo olhando em outros olhos, não em tela. E é isso que menos acontece hoje. Né? Pois é, isso, assim, em um dado momento, assim, a gente é da geração que a gente viu a internet, né, se desenvolver e popularizar, né? E tinha todo aquele otimismo, né? Nossa, a gente vai tornar a comunicação mais rápida, aproximar... Vamos trabalhar menos. Vamos trabalhar menos. O computador que vai trabalhar pra gente, né? Vamos nos aproximar das pessoas que estão distantes com essa questão de comunicação. E, claro que isso aconteceu em alguma instância, mas também a gente tem essa questão de que a gente hoje é todo mundo viciado. Isso criou um vício em todo mundo. Então você não está fazendo nada, você está esperando, você está aguardando alguma coisa acontecer, você está no celular. Ou seja, vendo notícia, passando vídeo no TikTok... De alguma forma você está ali conectado, né? Isso acontece às vezes desde criança, né? Isso hoje é muito conveniente para os pais, né? Dá um tablet na mão do bebê, ele para de chorar porque ele começa a ver um negocinho que ele gosta. Então isso é conveniente para os pais, que os pais ficam fazendo outra coisa. E a criança fica ali, né? Então desde criança a gente já está assim muito viciado, né?
nas telas, e não é só criança não, porque a gente não foi criança viciada nisso que não tinha, mas adultos a gente também usa muito celular, tablet, computador o tempo todo. Então esse é um problema que a gente tem que enfrentar. Esse é um problema bastante sério que a gente tem que enfrentar. E eu, pessoalmente, também programo meu celular para não ficar olhando ele de noite. Então, de uma determinada hora até eu acordar, eu não ligo notificação, nada disso no celular. E eu tenho tentado cuidar um pouco disso também ao longo do dia, né? Porque por que se eu não tô, se eu tô te esperando aqui, se eu tô esperando alguém em algum lugar, por que eu não tô contemplando o ambiente? Por que eu não tô olhando o que tem em volta, conversando com alguém? Então, a gente precisa também se policiar nesse sentido para a gente ter uma cognição melhor. Eu te perguntei se o Brasil está diferente, a forma de envelhecer do resto do mundo, que a gente sempre fala das dietas mediterrâneas. É um povo que talvez pegue mais sol, que consiga viver perto do mar, coma mais frutos do mar, uma alimentação menos processada. Mas se você olha o brasileiro fora das grandes capitais, que tem acesso a uma alimentação saudável, que tem acesso a uma atividade física, uma rotina menos sedentária, me parece também que é um povo que tem tudo, né, para prevalecer na qualidade de vida e no envelhecimento saudável. Como é que está o Brasil, o brasileiro hoje, comparado com o resto do mundo, em qualidade de vida e envelhecimento? Pergunta difícil de responder, mas assim, acho que o Brasil ele é muito grande e complexo. Então a gente tem vários subgrupos aqui dentro do Brasil, né? De fato, a gente tem essas pessoas que vivem mais no interior, que eventualmente colhem da terra para comer, então tem menos acesso a ultraprocessados, tem uma alimentação um pouco mais saudável, mas é sempre muito complexo, tem sempre muitos desafios, porque eventualmente também é uma população que eventualmente tem menos acesso à saúde, a recursos formais de saúde, é uma população que às vezes não tem um saneamento básico tão bom, menos acesso à informação, eventualmente hoje já está até chegando informação de baixa qualidade para as pessoas. Então são desafios que também a gente precisa combater. Fake news estão aí, né, o tempo todo. Na cidade, por outro lado, embora a gente tenha também o acesso a mais serviços, mais saúde, etc., a gente tem esse estilo de vida caótico, né? Para quem mora no Rio de Janeiro, quem mora em São Paulo, grande cidade, Belo Horizonte, Salvador, o estilo de vida é caótico, de certa forma, né? Então isso traz muita pressão. Eu acho que o Brasil, o lado positivo que o Brasil tem é que ele ainda tem a chance de mudar, né? Nossa população ainda está envelhecendo. Então, se a gente tomar medidas agora, a gente tem o potencial de envelhecer muito melhor, né? Não sei se como na Grécia, como na Itália, exemplos que você deu de países mediterrâneos, mas certamente são exemplos que a gente deve se inspirar. Comparado com o resto do mundo, você falou do envelhecimento, agora eu quero saber da ciência. Eu já não estou no dia a dia da UFRJ e me impressiona muito a falta de infraestrutura da UFRJ até hoje, né? Como pode? Você que teve a oportunidade de ir para o exterior, eu tive a oportunidade de fazer parte da minha vida científica na Inglaterra, num lugar maravilhoso, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui comprar enzimas, existia uma espécie de, para quem não tem essa ideia, que a gente trabalha com ciência básica, ou até mesmo ciência de ponta, já com o ser humano, precisa de um insumo. E o insumo, a maioria das vezes, vem do exterior. Então, às vezes, demora semanas, né? Quiçá meses para chegar esse insumo. Às vezes tem que retirar na Receita Federal, no aeroporto, então é tudo muito difícil. E nesse lugar que eu fiz parte do meu doutorado no Imperial College, essas enzimas que demorariam meses, eu tinha um cartão, um freezer, como se fosse pegar uma Coca-Cola. Uma máquina de Coca-Cola, né? Então é uma concorrência desleal, né? Sim. Então, como é fazer ciência hoje no Brasil? Como é que é fazer ciência de ponta, que publica na Nature, como os grandes centros do mundo? Você acha que essa escassez aumenta a nossa criatividade? Eu acho que historicamente sim, eu não sei se isso é bom exatamente. Fica quase poético, né? Então vamos continuar pobre, com dificuldade, que a criatividade vai superar. Como você falou do cientista, o professor Gerson foi um abraço, querido Gerson. Foi talvez um cara que deu o pontapé inicial, o professor Leopoldo também,
que são cientistas que saem da universidade, que estão próximos aos atores públicos para falar, olha, não é gasto, né? Isso é investimento mesmo, investir. Você está otimista com a Universidade do Brasil? Qual é o cenário hoje para se fazer pesquisa? Olha, a gente tem esses desafios, né? Você falou dessa criatividade que o brasileiro desenvolveu, né? Pela falta de recursos e pela vontade de fazer. Então, o brasileiro, quando vai para fora do país, ele acaba sendo geralmente muito bem sucedido, né? Porque ele une a criatividade à disponibilidade de recursos. Eu vejo dois desafios hoje na ciência do Brasil. Embora a gente tenha recursos humanos muito bons, pessoas muito bem formadas, como você, outros, né? Muitos outros que vieram depois, inclusive, a gente tem, uma dificuldade burocrática, que é muito séria. Então, a gente continua com essa dificuldade de importar reagentes, de importar insumos. Não é uma coisa que vai ser substituída por produção nacional de uma hora para outra. Então, não existe, basicamente, competição com o mercado nacional, porque não existe em algumas áreas específicas, como é a minha, né? Como é a nossa, das ciências biológicas e biomédicas, não existe competição nacional, né? Claro que eu acho que é importante, a gente, a médio prazo, pensar num projeto de desenvolvimento de soberania, de certa forma, da ciência, para que a gente consiga, aqui no Brasil, produzir insumos, mas não é o que acontece hoje. E os entraves burocráticos ainda são muito grandes, né? Muita papelada. Então, o cientista, muitas vezes, professor universitário, como é o meu caso, eu dou minhas aulas para graduação, eu dou minhas aulas para pós-graduação, eu tenho funções administrativas na universidade e eu tenho que fazer pesquisa, orientar alunos de mestrado, doutorado e pesquisadores de pós-doutorado, e parte do meu tempo eu tenho que dedicar a preencher papel, assinar formulário, descobrir, ler a legislação A, B, C, porque isso acumula muito em cima do professor universitário, do cientista brasileiro. E esse entrave ele ainda é muito grande, e mesmo fazendo isso, às vezes você não consegue importar algumas coisas, ou outras demoram meses, quando, como você falou, em grandes centros as pessoas já têm aquilo lá disponível, né? Então, essa burocracia, aliada à falta de infraestrutura, né, é um problema muito grande. O outro problema é a falta de previsibilidade do financiamento científico. E eu não estou dizendo aqui que a gente deva ter o mesmo orçamento, por exemplo, que os Estados Unidos têm. O NIH, né, que é o Instituto Americano que financia pesquisas na área da saúde, tem um orçamento anual de em torno de 40 bilhões de dólares americanos. Isso não vai acontecer no Brasil porque a gente não tem PIB para isso. Mas a gente precisa aumentar o nosso financiamento, claro, percentualmente, ao que a gente pode, e mantê-lo estável. Acho que essa é uma dificuldade. A gente passa por muitas flutuações, muito até em função dos momentos políticos e econômicos do Brasil, ou por mudanças de governo, mudanças de política, que eu acho que deveriam ser consenso entre qualquer político e de qualquer espectro do Brasil, de que a ciência é importante. A ciência é investimento, como você falou, né? Então, a ciência hoje tem muita capacidade no Brasil, tem muita gente fazendo ciência de ponta, mas a gente sofre muito, digamos assim, para poder fazer ciência de ponta pelas dificuldades que a gente encontra e pela dificuldade de financiamento. O potencial existe, o potencial de transformar a vida dos brasileiros com a ciência que é produzida no Brasil existe, mas a gente precisa de um financiamento estável. Veja só esse exemplo que se deu, esse lindo exemplo da pesquisa da professora Tatiana, na FRJ. Foi a pesquisa que começou há 25 anos atrás. Hoje está dando resultado em 1 ano. Se ela não tivesse começado há 25 anos atrás, ou se ela tivesse desistido no meio do caminho, esses humanos hoje que estão sendo beneficiados com essa terapia não estariam sendo. Então, é um investimento de longo prazo, é uma coisa que você não vê resultado na hora, necessariamente. A gente até consegue resultados bastante impressionantes. Acho que o que os cientistas brasileiros fizeram durante a Covid, de testagem em massa, desenvolvimento de kits, etc., é um bom exemplo. Agora já tem inovações até a respeito lá do metanol, né, dessa crise do metanol que começou, metanol em bebidas alcoólicas, né, destiladas, que começou 2 semanas atrás. Já tem kits e métodos para diagnosticar, detectar o metanol na bebida. Então, para algumas coisas a gente consegue dar respostas muito rápidas. Mas, especialmente para saúde e para tratamentos, a gente precisa demorar porque a gente precisa garantir que o tratamento funciona e não causa outros problemas. E a gente tem tudo isso no Brasil, tem capacidade, cientistas para fazer. A gente só precisa de financiamento estável e resolver esses problemas, esses entraves burocráticos que prendem a gente, né? E deixam a gente menos competitivo. Eu ouvi do deputado Luiz Paulo, semana passada aqui mesmo, onde você está, ele falou que uma das coisas boas da velhice é você olhar para trás e gostar da vida que teve. Que isso é muito importante.
E você olha para trás hoje, Michel, qual é o legado? Você não tá velho, não, mas já deixou algum legado. Que legado é esse que você tem deixado e qual legado você espera deixar? Então, eu olho para trás, eu olho para o presente e olho para o futuro também, né? Eu acho que eu sou muito feliz e orgulhoso de ter participado do que eu considero que são contribuições importantes para a ciência na área de doença de Alzheimer, né? Mas eu acho que ainda sou muito novo, então eu olho muito para frente com esse viés de não só contribuir mais dentro das minhas capacidades, mas também ampliar um pouco o espectro da minha atuação. Eu acho que é muito legal, por exemplo, dar aula para graduação, dar aula para faculdade, dar aula para curso de farmácia na FRJ. E é muito legal ver turmas passando por você e você contribuindo ainda que um pouquinho ali para a formação daquela pessoa. No laboratório, eu tenho diversos alunos de mestrado, doutorado. Também eu fico muito feliz de contribuir para a formação acadêmica dessas pessoas. Mas eu acho que a gente tem que... Eu quero, né? E estou fazendo isso, tomando iniciativas para isso, para abrir um pouco o espectro da minha contribuição e contribuir para a sociedade brasileira. Então, uma das coisas que a gente vem fazendo é interagindo com o parlamento, com alguns parlamentares, para o estabelecimento e para a regulamentação da política nacional de atenção à pessoa ao idoso e a pessoa com demência também. Então, essa foi uma lei que foi sancionada ano passado pelo presidente, que ficou alguns anos tramitando no Congresso Nacional, e agora chegou a hora de regulamentar, de ver como que a gente vai implementar aquelas diretrizes de fato. Tenho participado de discussões com a ABRAS, que é a Associação Brasileira de Pacientes com Doença de Alzheimer, e eu acho que tem que ter essa participação social também, e sociopolítica, digamos assim, para contribuir mais. Assim como eu quero trazer iniciativas que beneficiem diretamente a população brasileira. Então, eu tenho tentado contribuir para a ciência, né? Para o conhecimento da ciência que não é útil apenas para o Brasil, é para o mundo se funcionar bem, né? Mas também acho que a gente tem que tentar fazer a diferença aqui no Brasil, é isso que eu tenho tentado fazer. Não só, claro, dando aula, orientando alunos, mas também contribuindo com o que eu aprendi ao longo do tempo, com a formação que eu tive, que tive a oportunidade de ter, para fazer o Brasil melhor. Eu acho que é isso que é o meu objetivo. Que bom! Esse é Michel Lourenço, que alegria estar com um amigo de vida e hoje um grande pesquisador. Michel, a gente está na semana do idoso, né? Passamos aí por por esse dia a dia. Eu sou fisioterapeuta. Talvez o que eu mais tento ensinar ao meu idoso é que cuidar de músculo é cuidar de cérebro. Cuidar de músculo é evitar a queda. O risco de queda em pessoas idosas é uma realidade. Então, o meu idoso tem 2 medos. Cair e se machucar, aí ele acaba não se movimentando, que piora o risco de queda dele. E de envelhecer e ter Alzheimer. E, voltando àquela conversa inicial, o que você mais teme pode te acontecer. Então, dá uma olhada naquela tela ali, para quem está com medo de envelhecer, qual a dica que você dá? Olha, ainda não cheguei lá, acho que ainda não estou idoso ainda, mas a ciência, eu posso falar aqui para vocês o que a ciência preconiza, recomenda, né? Bom, primeiro, mantenha-se ativo, exercite-se, cuide da sua alimentação, cuide do seu ambiente social, faça amizades, converse com pessoas, faça coisas que sejam boas para o cérebro, jogue joguinhos, se você gosta de jogar carta, jogue, se você gosta de música, escute, toque um instrumento, tenha vida social, porque a solidão e o isolamento social também é um fator de risco muito importante para o desenvolvimento de doenças do cérebro. Evite estresses desnecessários e cuide da qualidade do sono. Então, essa seria a combinação de fatores, além, é claro, de evitar o excesso de álcool e, se você fuma, parar de fumar, né? Ou fazer um esforço para isso. Eu acho que é a combinação de fatores que a ciência hoje recomenda para que você tenha envelhecimento saudável, para que você viva não só muitos anos, mas anos com qualidade de vida, anos com saúde. A gente tem que viver mais e viver bem todos esses anos que a gente tem a oportunidade de viver. Então, essas são as dicas que eu dou aqui para que vocês tenham um envelhecimento saudável, e isso é muito importante. Muito oportuno a gente estar na Semana do Idoso. Acabou de passar também o mês de conscientização sobre a doença de Alzheimer, e eu acho que nesse momento, a gente tem que atentar para esses fatores, evitar problemas de saúde futuros, evitar o aparecimento de demência, e a gente não tem que cuidar disso só em setembro e outubro. A gente tem que tornar isso um cuidado ao longo do ano todo, ao longo da nossa vida. A ciência é um ato de amor com o futuro, e o Dr. Michel Lourenço mostra que o movimento
cuida do seu cérebro, é a saúde integral que salva. Mostra que a ciência brasileira tem futuro e ela tem cor. É muito bonito ter dois pretos falando de ciência no Rio de Janeiro, ciência de ponta, ciência de alta qualidade. Doutor Michel, sua declaração final e já deixar aqui o meu agradecimento e os meus votos, irmão, que seu voo seja altíssimo, porque eu sei que quanto mais alto você voar, mais gente vai te ver, mais pessoas você vai inspirar e vem para a política, seja da forma que for, inspirando os parlamentares ou sendo um deles, porque a gente precisa de pessoas como você, destinadas a cuidar de gente, porque no final é sempre isso, é gente cuidando de gente. Sua despedida e onde a gente te acha, Michel? Bom, Renato, primeiro eu quero agradecer aqui novamente o convite, acho que é um papo super interessante, super importante. Você está dando pauta e está dando destaque a esse assunto que interessa a muita gente, interessa a todos nós, porque não é uma coisa que interessa apenas a alguns de nós. Todo mundo vai envelhecer, todo mundo quer envelhecer e todo mundo quer envelhecer bem. Então, você está dando aqui abertura para a gente discutir esse assunto, é super importante, então eu te agradeço por isso, não só pelo convite a mim, né? Eu acho que minha mensagem final para as pessoas é essa, assim, cuide da sua saúde, olhe com atenção para os sinais que o seu corpo dá e não deixe de se exercitar, não deixe de se alimentar bem, evite ultraprocessados em excesso, cuide também da qualidade do seu sono, não só do número de horas que você dorme, né? Se você tem problemas de sono, procure e converse com o seu médico, veja o que pode ser feito para melhorar, melhore o ambiente ao seu redor, né? Desligue de telas um pouco mais cedo, antes de dormir. Então, são todos cuidados que a gente pode adotar, eventualmente coisas simples, que vão melhorar muito a nossa qualidade de vida. Então, esse é o recado que eu deixo aqui para todos. Também estou muito feliz de estar aqui. Quero novamente ressaltar, reforçar a mensagem de que a ciência brasileira tem feito progressos muito importantes. A gente tem visto aí, não só no Fantástico, né, quando passa, mas dia a dia a gente tem notícias de achados e de contribuições que a ciência brasileira tem feito para a nossa sociedade e para o mundo, e a gente precisa que ela seja mais financiada, ela precisa ser mais validada, de certa forma, pelos agentes públicos, pela nossa população, porque ela tem todo o potencial de trazer resultados extraordinários, né? Então, acho que essa é a mensagem final. Como você disse, Renato, eu sou professor da UFRJ, no Instituto de Bioquímica Médica. Atualmente até tenho tentado reduzir um pouco estar nas redes sociais, para ser sincero, mas tenho Twitter, tenho Instagram, né? E volta e meia estou aparecendo em canais de divulgação científica, porque eu considero que esse trabalho ele é essencial. Tá bom? Que bom, Michel. Deixa ela tá entrando aqui com o seu presente. Obrigado, Karine. Que legal, ainda ganha um presente. Ganha presente, olha. Presente com as duas últimas perguntas finais que eu não sei quais são e nem você sabe quais são. Você pode escolher. São 3 perguntas aqui, ó. 1, 2 ou 3. Qual que você escolhe para você responder por fim? Pergunta 2. Então, professor, o que mais te emociona em ensinar? Acho que eu comentei um pouco disso aqui, né? De ver os alunos saindo um pouco diferentes do que eles entraram, né? E eu não acho que, na verdade, é sair melhor, né? É sair diferente, é sair com outra bagagem. Eu acho que a vida é muito sobre aprender. Eu gosto muito de escutar, eu gosto muito de conversar com pessoas diferentes. Então, acho que a relação ensino-aprendizado, professor-aluno, é um pouco disso, né? Interagir, ensinar e também aprender com os alunos. Então, eu aprendo muito a cada turma nova, a cada grupo de pesquisa no laboratório que eu tenho, alunos de pós-graduação, eu aprendo bastante. Então, isso me emociona bastante. Que bom. Professor, neurociência do dia a dia e tudo se faz novo de novo. Mostra lá pro pessoal que agora vai começar a vender, depois o doutor Michel Lourenço segura um livro de neurociência. Michel... Muito legal, tenho certeza que é uma catarse, né? Livros são catarses, artigos são catarses. Eu tive o privilégio de não ser tão científico aí, então falar bem da minha vida, da minha trajetória, da trajetória da minha família e trazer as explicações neurocientíficas para cada momento desse do cotidiano. E estar com você aqui falando de neurociência, irmão, que coisa boa. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado a você, tenho certeza que vai ser um prazer ler o seu livro, Renato.
E parabéns também, não só pelo podcast, mas pelo livro, pelo esforço de divulgação científica e de divulgação do Brasil que você tem feito. Muito legal. Esse é Michel Lourenço, professor, pesquisador da UFRJ, que nos mostrou que movimento é cérebro com qualidade. Se mexe, vai ficar tudo bem. Boa, meu garoto. Eu senti um eco, não quero falar um ecozinho, não. Mas aí, quando eu chegava aqui perto, não saía não, né, no ar não, né?